Olá, amigos, é sempre um prazer estar com vocês na busca do aprofundamento de nossos conhecimentos sobre a alma humana, sobre o psiquismo humano, objeto permanente dos nossos estudos nesta existência, e dizer para vocês que o projeto Oficinas da Alma continua investigando, pesquisando, divulgando e tentando semear conhecimentos e experiências e resultados cada vez melhores que nos são trazidos pelo esforço em entender o funcionamento e a natureza do ser humano. Se Deus é um enigma e é considerado indecifrável por ser esse enigma, nós também, como centelhas divinas que somos também enigmas indecifráveis até certo ponto, porque nós mostramos pela nossa intenção ou pelas nossas condutas uma parte daquilo que nós somos. Pela intenção nós mostramos o mínimo possível, porque temos que manter ou buscar manter a elegância, o equilíbrio, a cortesia, a gentileza, a conduta conveniente, a conduta aceitável, uma imagem que nós entregamos ao nosso público. Então sempre temos que ter um certo cuidado com essa imagem. Quando nós nos descuidamos, então começamos a apresentar parte daquilo que está em nossa natureza, daquilo que está em nosso caráter, porque nós tentamos mostrar a personalidade, mas o caráter nem sempre. Ele é mais profundo, mais oculto. Então, nós controlamos isso, ou vigiamos isso de maneira a não criar problemas para nós mesmos. Mas quando nós nos descontrolamos, quando adoecemos de alguma forma, e vícios e condutas inadequadas são doenças do espírito, porque no nosso grau evolutivo, quando temos já um certo grau de consciência, um certo nível de consciência, nós sabemos o que é conveniente, o que não é, o que é prejudicial e o que não é. Então, muitas vezes nós começamos a liberar conteúdos negativos em virtude da nossa consciência, do descontrole da consciência, da nossa falta de autoconhecimento, porque nós já estamos doentes da alma. Dizem os espíritos que uma pessoa irritadiça, nervosa, agressiva, áspera, já é um doente mental, porque ela vai criar problemas para si mesma, sem muitas vezes se dar conta de que aquela conduta, aquela atitude não vigiada, não controlada, não administrada e não corrigida, vai gerar consequências, quase sempre consequências dolorosas, porque as condutas muitas vezes geram consequências que não são dolorosas, são sofrimentos, mas aquilo que é praticado através da consciência e de forma negativa gera então problemas, muitas vezes geram doenças no corpo físico. Evidentemente que doenças normalmente geram dor e geram custos muito altos, invariavelmente. Então, seria muito bom que nós tivéssemos um entendimento maior sobre nós mesmos, um conhecimento mais aprofundado sobre nós mesmos e pudéssemos nos manter mais vigilantes a respeito dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas escolhas, das nossas reações, das nossas ações e até mesmo das nossas omissões, porque muitas vezes nós nos omitimos e geramos problemas seríssimos para nós mesmos, seja de culpas ou de consequências imediatas. Então seria muito importante, e é muito importante, que nós busquemos entender a nossa natureza, o nosso funcionamento. Então o nosso assunto permanente vai ser psiquismo humano, dentro dessa proposta do projeto Oficinas da Alma. Por que Oficinas da Alma? Porque é como se nós colocássemos a nossa alma numa oficina para ser estudada, observada, investigada, identificada, corrigida, controlada, reparada. Por isso, Oficinas da Alma. Queria convidar vocês para aquilo que eu considero nesse estudo e nesse trabalho de mais importante, porque os nossos conteúdos são reduzidos para vocês, porque 1 hora ou 10 horas ou 20 horas de estudo é sempre um conteúdo reduzido. Nós temos a vida toda para fazer o aprendizado. Então é muito importante
que de vez em quando nós pegamos esse produto chamado livro, que tenhamos ao alcance da nossa mão, sempre que possível para consulta, para que nós possamos estar aprimorando nossos conhecimentos, porque a cada momento que você busca uma leitura, você acaba por encontrar um conteúdo, uma informação que você ainda não sabia, ou que você sabia, mas não tinha se dado conta da importância, da profundidade e amplitude daquele assunto. Por exemplo, neste livro aqui, que é de minha autoria, Conflitos Conscienciais, eu tenho uma pequena frase da obra de Roberto Assagioli, da experiência dele, que foi um psiquiatra italiano, que estudou bastante o psiquismo humano, criou uma técnica terapêutica chamada psicossíntese, que trata desse estudo que nós estudamos vista por uma outra ótica. Nós estudamos o psiquismo humano, as personalidades múltiplas, as reencarnações com seus aprendizados, suas experiências, suas vivências, as consequências, seus resíduos, seus hábitos, suas tendências, seus traços culturais, seus aprendizados, seus traumas, seus medos, suas culpas. Tudo isso é agregado a cada experiência, a cada personalidade vivida. E o Roberto Assagioli, então, numa avaliação desse contexto, ele diz o seguinte, claro, fazendo uma comparação, uma analogia, utilizando a ideia de uma orquestra e os músicos, e o maestro. Então ele diz o seguinte: a personalidade do indivíduo é como uma orquestra. Cada parte dela, chamada de subpersonalidade, que nós chamamos de personalidade múltipla, porque nós aprofundamos mais esse estudo, ele não trabalhava com a ideia da reencarnação propriamente dita, como nós trabalhamos. Então ele colocou subpersonalidade como uma parte da personalidade. Mas nós sabemos que a personalidade múltipla é uma personalidade que viveu uma existência, que ocupou, que comandou, que conduziu a vida de uma pessoa. Então é uma personalidade, não uma sub. É uma múltipla porque é um múltiplo daquele espírito, daquela consciência. Então, prosseguindo com a ideia buscando o entendimento do que o Assagioli conceituou, ele diz o seguinte: cada personalidade é um músico e o eu é o maestro. O eu seria o espírito, o comandante, a parte mais nobre do ser humano, que é o espírito, a mente que comanda tudo, né, que gerencia tudo. A individualidade, o espírito é a individualidade. Então ele diz, não se pode eliminar o músico, mas fazer com que todos atuem em harmonia. O maestro determina quem vai tocar e a que horas. O compositor é o lado transpessoal do indivíduo que cria. O importante é a ligação harmoniosa entre todos para a boa execução da sinfonia. Então, por que não se pode eliminar o músico? Nós não podemos eliminar a personalidade múltipla do nosso psiquismo, do nosso condomínio psíquico, porque ele representa uma existência passada nossa. É um contexto de experiências boas ou más, mas valiosas em todos os sentidos, porque uma experiência ruim, ela é ruim porque ela gera sofrimentos, porque ela gera descontentamento, porque ela gera dor, porque ela gera consequências desagradáveis, mas em termos de aprendizado ela é importante, porque o espírito aprende que por aquele caminho não convém, ou se ele quiser repetir a mesma experiência, já sabe que vai ter consequências dolorosas. Por exemplo, quando você começou na fase de criança a buscar atender suas curiosidades, é possível que você tenha tocado a mão num espinheiro, tocado a mão numa chapa quente ou uma coisa quente que te queimou a mão. Na segunda vez você provavelmente já não repetiu a mesma experiência, porque você aprendeu que aquilo não dá bom resultado. Então as experiências vividas são a mesma coisa. As personalidades que vivenciaram isso funcionam como estimuladores, como propulsores de percepções novas, desenvolvem a nossa percepção, a nossa lucidez, a nossa inteligência, as nossas capacidades e nos dão aquilo que é conhecido como sabedoria. Ninguém pode se tornar um sábio só vivendo experiências boas, porque ele não sabe como é que é a consequência, o efeito de uma vivência ruim.
Então, por essa razão que a divindade nos cria e nos dá uma coisa chamada livre-arbítrio, para que nós possamos, por nossa conta, fazer as nossas experiências, muitas vezes pagando com a vida do corpo físico. Mas como o espírito, após criado, torna-se imortal, o já é criado para ser imortal, porque eterno é só Deus, que sempre existiu, o espírito não existiu sempre, passou a existir a partir da sua criação. Então ele é imortal, mas não eterno. Então, a partir desse momento, ele começa a agregar informações através das suas experiências vividas, através dos seus aprendizados, das suas buscas, da sua autodeterminação, da sua autocondução, enfim, de como ele trata os outros e a si mesmo. E aí a gente vê as orientações da lei divina dizendo ou apontando rumos mais inteligentes, mais sensatos e com consequências menos desagradáveis, digamos assim. Por isso a lei divina diz: façais aos outros o que quereis que vos faça. Ele está dizendo que tudo aquilo que você não quer para você, que te geram dor, sofrimentos, consequências desagradáveis, prejuízo, você também não deve fazer aos outros. É uma forma de política de boa vizinhança, evitando problemas futuros. E nos conscientiza também que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, ou seja, que é uma ideia geral, uma receita para a nossa conduta no todo, que diz assim: semeadura livre, colheita obrigatória, ou seja, todas as minhas atitudes, pensamentos, sentimentos, emoções, ações ou omissões têm consequências, que é a colheita obrigatória. E se eu não quero consequências negativas, não devo tomar atitudes, pensamentos, sentimentos, emoções ou omissões que gerem consequências negativas. Então, a partir desse entendimento, aí nós podemos estudar, então, como se formam as personalidades, que de certa forma já deixei delineado, que uma nova personalidade foi criada agora, ela vai passar por toda essa sequência de vivências, de experiências. Então, na medida que ela vai saindo daquele estado mais bruto, mais rústico, mais ignorante, ela vai aprender pela sua experiência, pode aprender pela experiência dos outros, pode aprender pelas orientações, princípios religiosos, princípios familiares, pode aprender também pelos princípios da sociedade. Quando a sociedade é bem guiada ou mal guiada ou mal comportada, ela vai aprender de qualquer maneira, porque se ela se envolver com os vícios e as condutas inadequadas da sociedade, os comportamentos da sociedade, ela também terá consequências, então vai aprender. E pode aprender com a orientação divina, que são as mensagens, que são as orientações que você vai encontrar nos livros sagrados, através das escrituras sagradas ou das orientações que emanam permanentemente dos mestres da humanidade, desde de filosofias positivas até princípios de sociedades mais avançadas, diria esculturas mais avançadas, experiências das humanidades que já viveram, ou as orientações espirituais, que são as orientações mais avançadas do momento evolutivo atual, porque nós já começamos então, a partir do momento que olhamos as escrituras sagradas, que já são orientações emanadas da espiritualidade superior, até chegar nas mensagens diretas dos espíritos. Então nós já temos fontes muito mais iluminadas e muito mais sábias de informações que nos chegam, que estão à nossa disponibilidade, à nossa disposição, para que nós possamos nos utilizar disso e construir a nossa caminhada, evitando agregar conteúdos negativos à nossa individualidade, ao nosso psiquismo, e possamos já ir alijando as cargas negativas que ainda trazemos das nossas experiências mal sucedidas ou impensadas do passado. Então, é por essa razão que eu falo da importância da busca permanente do aprendizado, da interpretação inteligente das informações provindas da espiritualidade, seja através das escrituras ou não, procurar não interpretar o pé da letra, mas sim no sentido mais espiritual das coisas. Então a personalidade múltipla
ela é criada quando se inicia uma encarnação, ou então, muitas vezes, ela já está numa reencarnação, ela já foi criada antes, e ela pode passar por novas experiências, agregando mais informações. Então, quando a personalidade múltipla é nova, ela não vai trazer muitas experiências ou propósito, ela pode seguir qualquer rumo, vai aproveitar todos os conteúdos do espírito, que é aquilo que já foi vivido, mas ela não traz um propósito muito definido, porque ela vai começar um aprendizado geral. Já aquela personalidade vivida, que já está reencarnando, ela pode trazer um propósito definido, já tem facilidade para aprender um idioma, digamos, tem facilidade para entender um equipamento eletrônico, para mecânica, para agricultura, outro já entende de ervas. Você já traz um conhecimento passado, já traz habilidades desenvolvidas. Então, aí nós temos uma personalidade. Como o espírito, a lei divina, procura equipar o espírito de informações, quando ele embarca para uma nova encarnação, ele vem equipado de informações. Então, quase sempre nós trazemos 5 possibilidades de trabalho que podemos nos dar bem, ser bem-sucedidos em qualquer um desses 5 campos de trabalho. Isso é um presente da lei divina para facilitar as nossas vidas. Ou muitas vezes nós negligenciamos, por omissão, por preguiça, má vontade, contrariedade, comodismo, nós não aproveitamos nenhum desses e vamos gerar consequências para o futuro. Aí nós fomos omissos em relação aos nossos talentos, às nossas possibilidades, às nossas oportunidades, ao nosso dever de aprendizado. Mas se aproveitamos, podemos então nos dar bem em qualquer um desses caminhos, gerar um crescimento maior, assim como também se nós temperarmos essa caminhada com aspectos negativos que ainda estão no nosso caráter ou que ainda fazem parte do nosso grau evolutivo, podemos então nos dar bem nesse caminho que nos foi apontado e ao mesmo tempo agregar consequências negativas em virtude de uma ganância, de ambição, de frieza, de crueldade, da indiferença, da falta do espírito de fraternidade, pelo desrespeito aos outros, ao patrimônio dos outros, às possibilidades dos outros. Então, se nós não estamos privilegiados por um atributo positivo, mas usamos mal esse atributo, podemos gerar consequências futuras também. Então, aí você constrói uma personalidade carregada de aspectos negativos ou que agregou muitas energias negativas e terá que ajustar isso numa encarnação subsequente. Então, aí nós teremos uma encarnação com problemas, com aquilo que nós chamamos de karmas. Então, por essa razão, quanto mais nós submetermos a nossa alma ao trabalho de oficina, de investigação, de entendimento, buscarmos entender a nossa natureza humana, a nossa alma, porque nós somos a alma na realidade. Eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. Eu tenho um corpo que eu posso perder a qualquer momento, tá? Porque aquilo que você é, você não perde nunca. Você perde o que você tem. Então, se eu tenho um corpo, eu tenho uma possibilidade, eu posso perder. Agora, como espírito imortal, eu não posso ser perdido nunca, eu não me perco nunca. Eu posso descambar por caminhos inadequados. Posso não ser prudente o suficiente e seguir por caminhos inadequados. Mas eu não vou me perder nunca. Então, porque eu posso descer nas profundezas dos infernos e eu vou ter que sair de lá um dia. Porque eu tenho um destino só, que é a felicidade. Que Deus não me criou para viver no inferno do sofrimento, da dor, dos erros. Deus me criou com a destinação superior de viver a felicidade. Agora, me deu o direito de eu experimentar o que eu quiser. Então, se eu quiser descer cometer erros graves, consciente daqueles erros, abusar desses erros, abusar das possibilidades e me desencaminhar para as profundezas dos abismos trevosos, é um direito que eu tenho. Ninguém está proibido de fazer isso, cada um pode fazer, só que tem as consequências depois. Tanto que nós estamos passando, no momento evolutivo atual, até o planeta Terra está passando por aquilo que é chamado momento de transição planetária, ou juízo final.
Para que serve o juízo final? Ele é um grande vestibular cósmico que vai avaliar o aproveitamento daqueles espíritos mais antigos que estão na Terra, se eles aproveitaram as lições trazidas pelos grandes mensageiros, muitas vezes com o sacrifício da própria vida, como foi Jesus e tantos outros. Se nós vamos aproveitar as lições trazidas por eles, aplicar na nossa vida, buscando a nossa melhoria, construindo a nossa evolução, ou se nós negligenciamos tudo isso por omissão, por má vontade, ou usamos isso de forma negativa em nosso proveito, sem distribuir nada aos outros, e então teremos consequências e seremos exilados em virtude das nossas condutas, não porque nós não tivemos oportunidade de aprendizado, mas sim porque nós não aproveitamos essas oportunidades. E aqueles espíritos mais primários e mais acomodados serão, sem dúvida nenhuma, também exilados para outros planetas em virtude do seu grau evolutivo. Não vão sofrer nenhum castigo, né? Mas serão transferidos para uma outra residência mais adequada com o seu nível de evolução, porque nós também funcionamos assim. Então, quando você nasceu num meio mais simples, com maiores dificuldades, com poucos recursos, você mora numa casinha simples, num espaço simples, com pouco recurso, mas na medida que você melhora de vida, você vai naturalmente buscando construir uma casa melhor, você quer um veículo mais adequado com a tua nova posição, e até que você chega a um patamar bem alto, onde você pode escolher então uma vida muito confortável, muito luxuosa, com muitas regalias, porque você chegou até aquele patamar. O que ocorre no planeta Terra nesse momento é isso. Então, aqueles que não se esforçaram, que não melhoraram as suas condições, serão removidos para outros lugares onde terão estímulos melhores. Porque a partir do momento que uma grande massa de espíritos alcançou um nível mais alto aqui na Terra, não estou falando nível de bondade, de amorosidade, mas nível de consciência, de responsabilidade, de fraternidade, da busca da vivência de uma vida mais sábia, mais equilibrada, mais harmoniosa, mais fraterna, aqueles então permanecerão aqui, e os demais que não estão imbuídos dessa proposta, desse propósito, ou não se interessaram por isso, ou não têm nível para isso, terão que ser removidos para outros lugares adequados com suas condições. Como no núcleo de uma cidade grande, por exemplo, dificilmente se veria uma favela no núcleo de uma cidade grande. Então, no centro da cidade estarão aquelas áreas mais caras, e nas periferias as áreas mais baratas. Então, é como se fosse a vida no cosmos acontece da mesma forma. Aqueles espíritos mais atrasados estarão em lugares mais simples. Não que eles não sejam atendidos pela divindade, né, nas suas necessidades, na sua busca de crescimento evolutivo, mas pela sua condição menos exigida ou menos exigente, estarão então em torno daqueles núcleos que já são mais sofisticados, são mais exigidos, que custa mais caro, digamos assim, em termos de esforços e em termos de conquistas. São conquistas mais altas. Então a personalidade caminha exatamente por esse mesmo rumo, por esse mesmo propósito, e consequentemente nós, como síntese das personalidades, a consciência representa o contexto das personalidades. A consciência é a diretora da encarnação. Então eu posso ter 10 personalidades, normalmente todos temos 7 no nosso condomínio psíquico, nos influenciando. Agora, quem gerencia a influenciação dessas 7 personalidades? A consciência. Então, eu posso ter N vontades, N desejos, N impulsos, N automatismos, N tendências, N traumas. Agora, quem gerencia isso sou eu, consciência, ou aquilo que eu chamo da personalidade dona da casa, residente, que é a personalidade que comanda esse contexto todo. Eu posso me deixar influenciar por uma personalidade? Posso. Eu posso
ter no meu condomínio psíquico uma personalidade muito autoritária, muito dominadora, que se impõe de forma a como que expulsar a personalidade comando, que é a personalidade consciente, e essa personalidade se apossar do comando da consciência do corpo, pode acontecer também. É nisso então que nós trabalhamos, é isso que nós buscamos, é isso que nós procuramos compreender, investigar, estudar, para entendermos como se formam as personalidades, como se estrutura uma consciência, como se forma um problema ou um talento. Da mesma forma, eu posso estudar como é que eu tenho facilidades para um idioma, qual é a causa que gera essa facilidade para um idioma, para um entendimento de uma máquina, para uma habilidade de trabalhar com o direito, com a medicina, com a engenharia. Eu posso estudar como que eu trago essa facilidade. Eu posso entender isso investigando meu psiquismo, meu condomínio psíquico, como eu posso também investigar e entender a causa dos meus defeitos, das minhas más tendências, da minha explosibilidade, dos meus medos, das minhas culpas, dos meus recalques, dos meus melindres, da depressão, do câncer, de uma doença qualquer. Eu posso estudar então as causas geradoras, porque nunca é uma causa só, é muito raro ser uma causa só, quase sempre é um contexto de causas geradoras que se enfeixam, formando então uma trama, um tecido condutor daqueles impulsos, daquelas tendências, daquela carga de energia que vai chegar até a consciência, até o corpo físico. E aí então se descarrega no corpo físico, podendo gerar doenças, sintomas, problemas, se descarrega no nosso psiquismo, gerando condutas inadequadas, tendências inadequadas, desejos inadequados, pensamentos inadequados, de um modo geral, impulsos ou condutas, muitas vezes, que são difíceis de serem administradas. Mas temos o privilégio doado por Deus, chamado de livre-arbítrio, de poder escolher o que eu quero trabalhar, o que eu quero aprimorar em mim, o que eu quero aprender e por que caminhos eu quero conduzir a minha trajetória de evolução. Então, esse é o livre-arbítrio. Quando eu sinto que eu trago problemas de passado, eu devo, por inteligência, olhar para essas tendências negativas, para esses resíduos do passado que estão aflorando na consciência e trabalhar com isso. Posso tratá-los, posso investigá-los, entendê-los e tratá-los. Assim como você vai no médico muitas vezes para tratar uma doença qualquer, e muitas vezes você vai no médico também, escuta a conversa do médico sobre o seu sintoma e você não acredita e não faz o tratamento, ou faz um tratamento mal feito. Então muitas vezes nós também negligenciamos as nossas más tendências e deixamos que elas continuem nos influenciando, afetando a nossa vida, dizendo assim, eu sou assim porque eu sou assim mesmo, porque isso é a minha personalidade, tá? Você vai inventando desculpas e justificativas para continuar alimentando aspectos negativos em você. Mais tarde virão as consequências. Mas como você tem livre-arbítrio, todos temos a liberdade então de consertar as coisas, de aprimorar a nossa caminhada ou de deixar rolar como Deus quer, como se diz. Porque na realidade Deus quer que nós busquemos o autoconhecimento. Deus quer que nós, como disse Jesus, busquemos a perfeição. Mas se eu não quiser, eu posso usar Deus inclusive para dizer, não, vou viver como Deus quer. Esquecido que não é isso que Deus quer. E aí vai ter as consequências. Mas é um direito de cada um. Somos arquitetos e construtores do nosso destino, da nossa caminhada. Quando nós reencarnamos, existe um projeto chamado delineamento encarnatório. É traçado uma trajetória possível que você deve caminhar por essa linha. Eu escuto o presidente falando, eu tenho que me conduzir pelas 4 linhas da Constituição. Nós também trazemos linhas demarcativas da boa condução de vida.
para uma encarnação de sucesso, mas podemos sair fora disso sem problema nenhum, depende da nossa vontade, temos o livre-arbítrio. Porém, não cabe depois reclamatórias e nem escapar das consequências. Se nós entendermos que erramos e se buscarmos consertar os nossos erros, nós teremos as consequências amenizadas, não liberadas. Deixando para vocês a sugestão de livros ao alcance da mão sempre, que um livro é um amigo à sua espera, sempre esperando para contribuir com você, com seus conhecimentos, melhorar a sua caminhada.